Olá pessoal, eu sou o Matheus do PET Engenharia Química da UEM e hoje nós vamos resolver o exercício 11 da lista de balanço de massa com reações químicas para sistemas de combustão. Bom, lendo o enunciado, a análise no carvão indica 75% em massa de carbono, 17% de hidrogênio, 2% de enxofre e o resto são cinzas não combustíveis. O carvão queima uma taxa de 5.000 kg por hora e a vazão de alimentação de ar para o queimador é de 50 kmol por minuto. Todas as cinzas e 6% do carbono combustível saem na fornalha, como uma escória fundida. O restante do carbono sai como gás de chaminé na forma de monóxido de carbono e dióxido de carbono. O hidrogênio no carvão é oxidado à água e o enxofre sai como SO2. A seletividade da produção de CO2 em relação a monóxido de carbono é 10:1. A. Calcule a porcentagem de ar em excesso fornecido ao reator. B. Calcule as frações molares dos poluentes gasosos, monóxido de carbono e dióxido de enxofre, no gás de chaminé. Para a fornalha descrita acima, calcule a taxa de formação de ácido sulfúrico em kg por hora se todo o SO2 emitido fosse convertido de forma indicada. Bem, iniciando nosso fluxograma, o enunciado diz que uma vazão de 5.000 kg por hora para 5% da massa em carbono, 17% de hidrogênio, 2% de enxofre e 6% são as cinzas. A segunda corrente é de ar, com 50 kmol por minuto, e sendo que o ar, como o enunciado falando, a gente considera 21% em kmol de O2 e 0,79 de nitrogênio. Bom, como a gente pode perceber, aqui ele está em kmol por minuto, só que a corrente de carvão está em kg por hora. Então a gente vai usar o chiqueirinho nesse momento para transformar 1 minuto para a hora. Vocês cortam 1 minuto, resta somente a hora, multiplica por 50 por 60, resta 3.000 kmol por hora. Já atualizando aqui embaixo, agora para a corrente dos gases, na chaminé, temos as correntes N1, N2, N3, 0,1 vezes N3, N4 e N5. Lembrando que esse 0,1 N3 está dado a seletividade do monóxido de carbono com o dióxido de carbono, que está de 10:1. Logo, então, a corrente de monóxido de carbono é 0,1 a corrente de dióxido de carbono. Lembrando um pouquinho das reações aqui, temos a formação de dióxido de carbono, a formação de monóxido de carbono, a formação de água a partir de hidrogênio e O2 e a formação de dióxido de enxofre. Aqui nós temos a parte das cinzas e a escória com carbono. Bom, a letra A nos diz: calcule a porcentagem de ar em excesso fornecido ao reator. Lembrando que para calcular a porcentagem de ar em excesso fornecido ao reator, devemos calcular a quantidade de oxigênio teórico, isto é, o que seria gasto de oxigênio caso a reação fosse completa. Como a reação deve ser completa, desconsideraremos a reação que fornece monóxido de carbono. Então, relembrando a fórmula para calcular a porcentagem de excesso de ar, é o O2 alimentado menos o O2 teórico dividido pelo O2 teórico vezes 100. Primeira reação, formação de dióxido de carbono, temos o carbono e o oxigênio. Realizando o chiqueirinho aqui, como a entrada de 0,75 na corrente de entrada de carvão, vezes 5.000, que seria o total da corrente de carvão, vezes 1 kmol de carbono, dividido pela massa molar do carbono aqui. Dado que também a porcentagem, a relação é de 1:1, 1 carbono para 1 oxigênio, então também é 1 kmol de O2 para cada 1 kmol de carbono. Dado isso, a gente corta o quilograma de carbono com quilograma de carbono, quilomol de carbono com quilomol de carbono, resta apenas 312,2 kmol de O2 por hora. A segunda reação, temos a formação de água a partir do hidrogênio e do O2. Realizando novamente o chiqueirinho aqui, a gente tem 0,17 da porcentagem da corrente do carvão, vezes 5.000, que é a massa de quilograma de hidrogênio por hora. Então temos 1 kmol de hidrogênio e a massa molar do hidrogênio, 1,01 kg por mol. E temos aqui 1 kmol de O2 é dado para 4 kmol de hidrogênio, como segue a fórmula aqui. Realizando os cortes, a gente corta o quilograma de hidrogênio com quilograma de hidrogênio,
kmol de hidrogênio com kmol de hidrogênio e resta apenas 210,4 kmol de CO2 por hora. E dada a terceira reação, formação de dióxido de enxofre, temos que na corrente de entrada de carvão, temos 0,02 vezes 5.000, que é a massa do carvão, por hora. 1 kmol de enxofre é 32,06 kg, que seria a massa molar disso aqui. E temos para 1 kmol de O2, temos 1 kmol de enxofre, assim como segue a fórmula aqui, a relação de 1 para 1. Utilizando o balanço, corta o quilograma de enxofre com quilograma de enxofre, kmol de enxofre com kmol de enxofre, e resta apenas 3,1 kmol de O2 por hora. Relembrando que o enunciado nos faz o seguinte questionamento: calcule a porcentagem de ar em excesso fornecida ao reator. E tendo os dados que a gente acabou de calcular, que da primeira reação o O2 teórico seja de 312,2 kmol de O2, a segunda de 210,4 kmol de O2 e a terceira de 3,1 kmol de O2 por hora, somando esses valores, a gente tem o O2 teórico total, que a gente necessitaria totalmente caso as reações de combustão fosse completa. Relembrando aqui a fórmula do ar em excesso, temos o O2 teórico e nos resta apenas o O2 alimentado, que é o que realmente aconteceu dentro do nosso sistema. Calculando o O2 alimentado, temos que 0,21 vezes 3.000 kmol por hora, que seria da entrada de ar, é igual a 630 kmol de O2 por hora. Agora, calculando a porcentagem de excesso de ar, nós já temos o O2 alimentado ao O2 teórico, então substituindo aqui, temos que a porcentagem é 19,8. Letra B. Calcule as frações molares dos poluentes gasosos, monóxido de carbono e dióxido de enxofre, no gás da chaminé. Bem, lembrando que para calcular as frações molares dos poluentes gasosos no ar da chaminé, é necessário fazer os balanços por elemento de todos os átomos envolvidos na reação. Aqui relembrando um pouquinho do nosso fluxograma, como ele quer a fração molar dos poluentes gasosos, monóxido de carbono e dióxido de carbono, que nós temos aqui nas correntes N3 e N4, a gente precisa conhecer essa corrente N3 e N4 e também necessita conhecer todos os outros para que a gente possa dividir pelo total. Bom, iniciando o balanço de massa para o carbono, lembrando que o enunciado de 6% do carbono vai como escória fundida, então nós temos 0,94 dos 0,73 que entram na corrente de carvão. Então a gente multiplica por 5.000, que é a corrente de carvão, que dá o resultado da massa de carbono que reagiu. E para 1 kmol de carbono e a massa molar de 12,01 por quilo. Cortando quilograma de carbono por quilograma de carbono, temos que 293,5 kmol de carbono por hora é o que reagiu. Pela seletividade de 10 para 1 entre o CO2 e o CO, nós temos que, para cada 10 mols de dióxido de carbono, temos a formação de 1 mol para monóxido de carbono. Então, temos aqui 1 vezes N3 mais 0,1 N3. Realizando os cálculos, temos que a corrente N3 é igual a 276,8 kmol de CO2 por hora, e a corrente 0,1 N3, que é de monóxido de carbono, é de 26,7 kmol de monóxido de carbono por hora. Agora, realizando o balanço de massa para o hidrogênio, temos que a corrente do carvão é 0,17 em massa da corrente total, então 0,7 vezes 5.000, e temos para aqui 1 kmol de hidrogênio, temos 1,01 kg, que é a massa molar do hidrogênio. Então, realizando os cálculos, temos que 841,6 kmol de hidrogênio por hora. Fazendo o balanço por elemento, e lembrando que esse número 2 aqui, vezes o N5, é referente ao número de átomos de hidrogênio na molécula da corrente N5, que é o H2O. Então, temos que 841,6 kmol por hora igual a 2 vezes a corrente N5. Temos que a corrente N5 é igual a 420,8 kmol de hidrogênio por hora. E agora o balanço de massa para o enxofre. Como na entrada da corrente de carvão é apenas 0,02 em massa, a gente multiplica pelo 5.000 novamente. E para cada 1 kmol de enxofre, a massa molar é de 32,06 kg. Então, realizando os cálculos, temos que 3,1 kmol de enxofre
por hora. Fazendo o balanço de massa por elemento, como a corrente N4 tem apenas um enxofre, então fica equivalente. 3,1 kmol de enxofre por hora. Agora o balanço de massa para o N. Lembrando que o N ele entra na corrente de ar e é inerte, ou seja, ele não reage com nenhum dos elementos e ele sai inteiro na corrente dos gases. Tudo que entra nessa corrente sai no gás de chaminé. Então, fazendo o balanço, temos que 0,79 da corrente de ar vezes 3.000 kmol é igual à corrente N2. Então, a corrente N2 é 2.370 kmol de N2 por hora. Agora, fazendo o balanço de massa para o oxigênio. Fazendo o balanço por elemento, temos que 0,21 da corrente de ar, que é 3.000 kmol por hora que a gente fez, vezes 2, é igual a 2 vezes o N1, mais 2 vezes o N3, mais 1 vezes 0,1 do N3, 2 vezes N4, mais 1 vezes N5. Você pode ter ficado um pouco confuso com esses números aqui, mas lembrando que esse N1 aqui é o O2. Então a gente multiplica por 2 aqui, que é a quantidade de oxigênio que saiu nele. Aqui o N3, 2 vezes N3 é a corrente de CO2. Como tem 2 oxigênios aqui no CO2, a gente multiplica por 2. Aqui, o 0,1 vezes N3, a gente tem que lembrar que é o monóxido de carbono. Então, como tem apenas um oxigênio, a gente multiplica por 1. Mais 2 vezes o N4, que é o dióxido de enxofre. Como tem 2 oxigênios, a gente multiplica por 2. E o restante é o H2O. Como tem apenas um oxigênio, a gente multiplica por 1. Então, realizando os cálculos aqui, substituindo os valores que a gente encontrou anteriormente, temos que a corrente N1 para o oxigênio, 136,4 kmol de O2 por hora. Agora, atualizando nosso fluxograma, com os valores obtidos nessa questão, a gente atualizou totalmente aqui as correntes, e a soma dessas todas as correntes é 3.223,8 kmol por hora, é a corrente de saída. Agora, relembrando o enunciado, calcule as frações molares dos poluentes gasosos, monóxido de carbono e dióxido de enxofre no gás de chaminé. Como a corrente do monóxido de carbono é 26,7 kmol por hora e o total é 3.223,8, e também igualmente no dióxido de enxofre, que é a corrente de 3,1 na chaminé, dividido pelo total, 3.223,8. Realizando os cálculos, temos que as frações molares do monóxido de carbono é de 8,3 vezes 10 a menos 3 mol de carbono por mol, e a fração molar do dióxido de enxofre é 9,6 vezes 10 a menos 4 mol de dióxido de enxofre por mol. Agora, lendo o enunciado da letra C, para a fornalha descrita acima, calcule a taxa de formação de ácido sulfúrico em kg por hora, se todo o SO2 emitido, no gás de chaminé no final ali, fosse convertido da forma indicada, ou seja, todo esse SO2 fosse convertido para ácido sulfúrico. Então, para calcular a taxa de formação de ácido sulfúrico, primeiro é necessário saber as reações que acontecem para converter o SO2 em H2 e CO4. Então, lembrando das reações, tem uma reação de oxidação aqui, SO2 mais meio O2, resultando em SO3, e uma reação de hidrólise aqui do SO3 mais a água, formando H2 e CO4. Aplicando a estequiometria das reações, temos que a corrente de 3,1 kmol de SO2 por hora, no final ali, que a gente obteve na letra B. Pela reação, temos que 1 kmol de SO3 é equivalente a 1 kmol de SO2, então, na reação primária ali, quando a gente fornece 1 mol de SO2, a gente vai obter 1 mol de SO3, equivalente a 1 kmol de H2CO4, como na reação anterior. A cada 1 kmol de SO3, nós estamos em 1 kmol de H2CO4. Agora aqui a massa molar do H2CO4 é 1 kmol de H2CO4. Realizando os cortes, a gente corta 1 kmol de SO2, kmol de SO2, kmol de SO3, kmol de SO3, kmol de H2CO4 e kmol de H2CO4. Isso resulta em 304 kg de H2CO4. Bom, pessoal, está finalizado o vídeo. Nós agradecemos por assistir e pedimos que você se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Até a próxima!